Você sabia que os maiores índices de pessoas que culpam Deus, porque culpam Deus por alguma coisa negativa que aconteceu na sua vida, e às vezes nem negativa, numa regência do propósito de Deus, mas que no conceito dessas pessoas, elas responsabilizam ou culpam Deus por tudo aquilo que aconteceu na vida dela? Você já percebeu que a maioria das pessoas que culpam Deus exercem ou já exerceram alguma atividade religiosa dentro da igreja? E vou um pouco mais. Os religiosos, eles têm a tendência de culpar a Deus. E dentro da igreja cristã, você não pode negar que existem grupos religiosos que vivem de emoção, de fantasias religiosas, de visagem, que eles denominam visão, mas são visagens. Eu vou explicar a você por quê de visagem. Vivem de sentimentos pessoais, dizendo que é a voz do Espírito Santo. Vivem uma falsa aparência de santidade, de espiritualidade, de superioridade, pessoas que não perdem uma atividade religiosa, estão orando e dizem que oram, passam a noite orando e oram às vezes 24 horas em jejum. E essas pessoas se mantêm, se alimentam e enaltecem essas virtudes religiosas. Só que tem um problema. Quando chega o dia mau, quando essa pessoa vive um momento crítico, como um diagnóstico médico, como uma perda irreparável na família por meio de óbito, quando acontece algo que elas não se conformam, aí esquecem a vida de oração, a igreja, o jejum, a santidade que tinham, e se posicionam como juízes e colocam Deus no banco dos réus e começam a culpar a Deus. Pessoas que ficam, não aguento mais, por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixou isso acontecer? Deus não me ama? Deus não cuida mais de mim? Cadê Deus? Ficam culpando Deus. Na hora que deveriam demonstrar quanto são santos, demonstram que viviam numa areia movediça religiosa, que quanto mais se mexiam, mais sujos ficavam e achando que eram santos. Na hora que deveriam demonstrar fidelidade incondicional a Deus, independente de qualquer circunstância, fica dizendo que Deus é culpado, que Deus abandonou, que Deus não foi fiel, que Deus não cumpriu promessa, que Deus foi injusto. Na hora que deveriam cantar louvores a Deus, mesmo com o coração sangrando, porque esta é a essência da verdadeira adoração, optam pela murmuração, pela reclamação, pela blasfemação, pelas lamúrias. Na hora que deveriam demonstrar, mesmo sem entender o propósito, a razão, o que Deus
estabeleceu de objetivo para permitir, ou na regência soberana, fazer aquilo, ao invés de entrar pelo caminho da gratidão e dizer: Deus, eu não entendo, mas obrigado por isto, optam pelo questionamento. Por que Deus? Por que faz isso comigo? Como se fosse a última estrela do universo, como se fosse acima da divindade, como se Deus tivesse que dar explicação ou mimar esse tipo de pessoas. Então, essa prática vem revelar que toda aquela atividade religiosa não passava de casca, não passava de hipocrisia, não passava de uma fantasia religiosa para se impor diante dos demais. Haja vista que a Bíblia ensina: em tudo dai graças. E dar graça não é só quando tem um pasto verdejante, o alimento está na mesa, a saúde está bem, o trabalho está aí, os recursos financeiros estão aí, está todo mundo à sua volta. É dar graça na hora do luto. É dar graça na hora do desemprego. É dar graça na hora que você vai ao médico, vê um diagnóstico, é uma enfermidade incurável. Essa é a essência de uma vida que exala o perfume de Cristo, que a Bíblia chama de homem, no sentido geral da palavra, espiritual. O espiritual, que tem a mente de Cristo, não conduz a sua vida com Deus baseada em circunstância. Ele conduz a sua vida com Deus baseado no que Deus é. E os religiosos culpam Deus. Perdi o emprego? Cadê Deus para impedir isso? Vê um diagnóstico médico? Deus, por que não cura? Vem um óbito? Eu estou sofrendo. Aí opta morrer junto. Fica um defunto ambulante em cima da terra, porque fica culpando Deus. E cadê a espiritualidade? Aquele tempo de igreja, levantava: eu tive uma visão, eu tive uma revelação, você tem pecado, Deus mandou te dizer isso. Cadê esse momento? Tem que ser reproduzido agora. Deus está comigo, Deus está falando comigo, Deus está cuidando de mim, Deus é fiel, independente do que aconteceu, eu amo a Deus, e isso é espiritualidade. Agora, ficar terceirizando a culpa, jogando tudo em cima de Deus, não passa de religiosos. Espirituais não culpam Deus, espirituais agradecem a Deus, mesmo bebendo fel. Mas os religiosos arrancam a fantasia e jogam na culpa de Deus. Essa é uma das evidências dessa nova geração de crentes, desses crentes que estão inseridos dentro das nossas igrejas. É por isso que há entre nós muitos fracos, doentes e que dormem, porque só viveram na casca religiosa. Precisamos mudar a nossa mentalidade e sermos pessoas espirituais. E volto a dizer, mesmo bebendo o cálice do sofrimento, a gente possa dizer: seja feita a tua vontade, e eu te glorifico por isso. Deus seja louvado.